Eu quero nesse momento trazer esta mensagem, a qual realmente é pertinente àquilo a qual nós estamos vivendo, porque realmente nós precisamos orar. E eu quero trazer essa mensagem a seu coração nesse capítulo aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: orai sem cessar. Feche seus olhos onde você está. Senhor Deus, eu peço nesta noite, Senhor, que a Tua palavra possa tocar o meu coração, os nossos corações. Ainda esta palavra continue ministrando o meu coração nesta noite, meu Pai, e que as pessoas possam compreender e entender a Tua palavra. Senhor, venha Espírito da revelação tomando o pensamento cada coração nesta noite. Senhor Deus, aonde esta mensagem chegar, Senhor, a Sua palavra é vida, e esta palavra possa tocar ainda os corações, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, queridos, boa noite a todos vocês. E eu quero trazer essa mensagem aqui para todos nós, e sobre esse versículo que você já ouviu muitas vezes, mas você estará ouvindo mais uma vez esse versículo: orai sem cessar. Porque o apóstolo Paulo está trazendo essa mensagem aos nossos corações? Porque realmente eu preciso fazer essa oração incessantemente. Orar sem cessar tem tudo a ver com com a persistência. Orar sem cessar tem tudo a ver com a constância. E sempre orar, jamais desfalecer. Sabe, quando o apóstolo Paulo chega a Lucas capítulo 18, versículos 1, Jesus está falando sobre uma oração que jamais para. Uma oração que sempre é constante. Quando Jesus fala sobre a parábola sobre o dever de orar e jamais desfalecer, nunca parar de orar. Ele disse, depois Paulo ouve esta frase e depois ele vai dizer aos irmãos que estão na igreja dos Tessalonicenses: orai sem cessar. Nós vamos ver alguns motivos. Por que eu preciso orar? Porque eu preciso orar sem parar. Oh, meu querido irmão, também você já tem visto aqui na nossa cidade, Manaus foi conhecido como a cidade do caos. O Amazonas foi conhecido como o estado do caos. E Manaus foi conhecido no mundo inteiro por esse nome. Foi trazida a vergonha para essa cidade. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus está mudando esta história. Deus vai mudar e está mudando esta história. Deus vai tornar essa cidade será conhecida como a cidade do grande avivamento. Porque a palavra de Deus, sabe que ela está falando que do norte sairá. Sabe, querido, e nós estamos nessa cidade que faz parte do norte do país. Mas eu quero te dizer que, e você, nós precisamos fazer parte dessa nova história. Deus vai arrancar essa vergonha da nossa cidade. Deixa eu te dizer nesse momento, olha só, porque é importante nós podemos trazer ao nosso coração. Por que eu preciso orar? Sabe que essa cidade foi conhecida como a cidade onde faltou oxigênio e muita gente morreu. A falta de oxigênio. Mas, e para todos nós também, a oração é isso, quando Jesus ensina que nós devemos orar e jamais esmorecer, jamais desfalecer. Lucas 18:1, sabe? Mas, por quê? Porque a oração é o oxigênio dos filhos de Deus. Uau! A oração é o oxigênio que todos nós precisamos todos os dias. Eu preciso respirar esse ar. Preciso respirar o oxigênio, e assim, essa é a necessidade de todos os filhos de Deus, a oração todos os dias. Jesus disse, nesse princípio aqui, Lucas capítulo 18, versículos 1, sobre o dever de orar e nunca desfalecer, jamais desfalecer. Sabe, as pessoas morreram porque precisavam de ar. Precisavam de oxigênio, e a falta de oxigênio levou para óbitos, sabe? E quantos cristãos hoje em dia também estão nesse momento sofrendo, porque falta oxigênio da oração, porque está faltando. Eu não estou falando de uma oraçãozinha que disse: Pai, obrigado por essa comida, obrigado por essa noite que o Senhor me guardou. Não, eu estou falando de uma oração que gera intimidade com o Pai. Eu estou falando de uma oração que me leva a ter uma intimidade profunda com Ele. Eu quero te falar hoje sobre
sobre por que Paulo disse: orai sem cessar. Oh, meu querido, Paulo entende, o apóstolo Paulo, ele compreende essa luta, essa grande guerra no reino do Espírito, no mundo espiritual. O céu e o inferno, sabe, queridos irmãos? É por isso ele diz assim, que nós que estamos aqui nessa terra precisamos lutar sem cessar. Temos que praticar esse princípio, a oração incessantemente, porque nós estamos em guerra, nós estamos numa grande batalha, a carne e o espírito, sabe que é por isso que nós precisamos orar sem cessar, sem parar, jamais desfalecer. Estamos em guerra. E esse sempre, orar sempre, ele tem tudo a ver com uma oração contínua. Ele tem a ver tudo com uma oração perseverante, uma oração que jamais desiste, jamais para de orar, sempre orar. Assim como nós sentimos a necessidade desse oxigênio, assim, de respirar esse ar, assim que eu preciso orar. Você e eu, nós precisamos. Oh, meu querido, isso é importante. E eu quero citar alguns motivos fundamentais para nós termos, sabe que, uma vida de oração incessante, de acordo com a palavra de Deus. Uma oração, sabe que, não simplesmente é monótona, senão uma oração quando você está conversando com aquele Deus que você ama, esse Deus que é seu Pai, é meu Pai, com a qual eu preciso ter, sabe que, essa prática diária, essa necessidade de estar com Ele, conversando com Ele, porque Ele é meu Pai. Oh, meu querido, o primeiro ponto, eu quero te falar aqui, sabe por quê? Porque é importante orar sem cessar. Porque Paulo está dizendo orar sem cessar, orar constantemente, porque, em primeiro lugar, porque isto é uma ordem de Deus. Deus quer conversar comigo, com você. Deus quer criar uma intimidade profunda comigo e contigo. Deus quer falar ao meu coração. Deus quer me mostrar o caminho a qual eu preciso caminhar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Então eu preciso conversar com Ele. É uma ordem de Deus, é uma ordem. Eu devo orar sem cessar, sem parar. Isto é uma exortação para a igreja dos Tessalonicenses. E hoje isto é uma ordem para a igreja da paz. No momento a qual nós estamos vivendo, o que você está em sua casa, aí nós usemos o tempo para nós estarmos conectados com Ele, falando com Ele. Nós vemos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos Moisés estava no monte, fazendo o quê? Orando, falando com Deus. Os maiores homens de Deus, sabe que eles sempre mantinham seu tempo de oração. Os profetas estavam no monte, eles estavam esperando uma palavra que vinha do trono de Deus. Os profetas estavam esperando, falando, orando, sabe que estavam ligados. Eles estavam, sabe que, nessa profunda intimidade com Deus, esperando uma palavra. Oh, querido irmão, isso é no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós temos o maior exemplo, Jesus. Ele estava durante o dia andando, pregando o Evangelho. Quando chegava a noite, ele subia para o monte e ele orava a noite toda. Quando ele descia do monte, tinha uma multidão de gente, sabe que, pessoas que estavam precisando de uma palavra. E hoje não é diferente. As pessoas estão precisando de uma palavra de esperança. As pessoas estão precisando de uma palavra que gera fé, uma palavra que, sabe, que muda o destino dessas pessoas. Nós temos tanta gente necessitada hoje. E você é homem de Deus, você é filho de Deus, você tem a responsabilidade, sabe? Por que devo orar sem cessar? Porque isto é uma ordem de Deus. Segundo ponto importante aqui que eu quero, antes de nós passarmos para o segundo ponto, eu quero ver, sabe que, a meu coração, esse versículo que diz em Efésios capítulo 1, versículo 16. Oh, meu irmão, quando ele disse, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção nas minhas orações, sabe que, pela sua causa, orando por vós,
todos os dias, fazendo menção, orando pela sua causa, orando por vocês, ele diz. E essa é a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade, todos os dias de orar, uns pelos outros, orar pela nossa família. Oh, querido irmão, isso porque é uma ordem de Deus, e Paulo está colocando em prática, orando por todos os irmãos. E por quem você está orando? A minha resposta, esta madrugada eu orava para Deus, dizia: Deus, o Senhor tem colocado esta igreja nas minhas mãos. Eu peço desde as mais crianças até os mais anciãos, que o Senhor proteja e guarde. Meu Pai, guarda todos eles. Ó Senhor, supra as necessidades deles. Sabe que eu faço menção nas minhas orações por esta igreja aqui em Manaus e por todas as igrejas em todo o Amazonas. Eu estou orando, sabe? E eu quero convocar você a orar. Ore também pela vida das pessoas, dos seus discípulos, dos nossos discípulos. Eu estou orando pela vida de todos os nossos discípulos. Segundo ponto importante, motivo aqui, por que é importante orar sem cessar, sem parar? Porque orar sem cessar, sabe o que, irmãos? É ter a consciência de que nós somos dependentes de Deus. Sabe que se eu não converso com Ele, sabe que talvez a minha vida vai se abrir aqui uma bifurcação. Eu vou caminho ao fracasso. É por isso que é importante, eu sou dependente dEle. E nós somos dependentes dEle porque Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Como todo pai se preocupa pela vida dos seus filhos, Deus é muito mais. Ele traz uma história para a sua vida, Ele traz um destino para a sua vida. Ei, amigo, que você está me assistindo, você aí, sabe que Deus traz um destino para a sua vida, mas você precisa se achegar a Ele. Você precisa se achegar a Ele. Por quê? Porque orar sem cessar é ter a consciência de que eu sou dependente dEle, eu preciso dEle. Oh, meu querido irmão, devemos estar sempre orando sem cessar, para que através da oração nós possamos, sabe, criar essa profunda intimidade com Deus. Eu quero conhecer mais Ele, eu quero experimentar mais Ele, eu quero, saber como, meu Deus, quais são os planos dEle para a minha vida, para a sua vida, meu irmão. Qual é o caminho mais curto, qual é o caminho melhor que eu tenho que andar nessa vida? Esse Deus conhece teu passado, teu presente e teu futuro. É por isso nós somos dependentes dEle. Você é dependente dEle. Um grande homem de Deus disse que orar sem cessar é manter uma conexão permanente com Ele. Uma conexão que esteja todos os dias com Ele, todas as horas. Seu coração está ligado com Ele. Ou quando estou no trabalho, estou na faculdade, em todo lugar, mas meu coração está ligado com Ele. Oh, querido irmão, sabe que, de modo, sabe que quando a oração, esse momento de oração, não possa ter interrupção nenhuma com ninguém que venha. Um grande homem de Deus que você conhece, ele vai dizer assim, que chegou uma grande autoridade. A secretária recebeu, disse: eu quero falar com o seu pastor. Mas o pastor diz que eu não posso atender agora. Mas o pastor é uma das maiores autoridades da nossa nação. Ele disse: eu não posso. Eu estou falando hoje com a maior autoridade do planeta Terra, o Criador do Universo. Uau! Olha só, que esse momento da oração ninguém possa interromper, porque você está falando com o Papai do céu, com o nosso Pai. Orar sem cessar e estar conectado com o Wi-Fi celestial. Você está andando por todo lugar, por seu coração está ligado com a eternidade. Orar sem cessar e estar conectado com o trono da graça. Orar sem cessar, sabe que esta é uma atitude que reflete a consciência de que o crente, sabe, irmão, ele é total dependente do nosso Papai do céu. Oh, meu querido irmão, e eu quero te falar sobre um terceiro ponto importante aqui, sobre por que é importante orar sem cessar. Porque Paulo está dizendo isso
para a igreja de Tessalonicenses. E hoje é porque o apóstolo Paulo está falando, sabe o que? Para a igreja da Paz Church aqui em Manaus, em todo o Amazonas, e a todo lugar onde vai chegar essa mensagem. Orar sem cessar também, sabe o que? E viver na plenitude do Espírito Santo. Porque quando você está conectado no trono da graça, porque quando você está conectado com a eternidade, seu coração está cheio. Oh, meu irmão, seu coração vibra, seu coração pula. Por quê? Porque você está conectado com o Criador, com o Salvador do mundo. Eu me emociono com isso quando eu falo. Orar sem cessar, sabe que vivemos com intensidade, sabe que essa intensidade com o Espírito Santo, você ouve Ele. Oh, meu querido irmão, você sabe que sente Ele, e essa alegria possui o seu coração. Oh, meu irmão, o crente recebe a plenitude do Espírito Santo quando tem uma ligação profunda com Ele. Isso é fundamental. Olha só, Lucas capítulo 11, ele vai dizer, versículos 13: ora, se vossos que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Olha só, Ele está querendo ter fazer grandes obras através da tua vida. Você é um instrumento de Deus. Ei, você é um instrumento de Deus. Ele quer usar sua vida de maneira poderosa. Eu quero te dizer hoje que vamos desenvolver cada vez mais, sabe, que você fique, sabe, com esse coração, sabe, viciado em querer estar na presença do nosso Pai. Oh, meu querido irmão, apesar de todos os crentes verdadeiros, sabe, de terem o Espírito Santo, sabe que é através dele, do Espírito Santo, que nós vamos criar, nós seremos usados pelo Espírito Santo, nós seremos um instrumento, nós já somos um instrumento do Espírito Santo, mas deixa Ele te usar, deixa Ele usar a sua vida. Meu querido irmão, é através de uma vida de oração incessante que cada um pode experimentar de forma mais poderosa a presença do Espírito Santo. Oh, meu irmão, é orando sem cessar que o crente, que cada vez mais é revestido do poder do Espírito Santo, é orando sem cessar que nós somos, sabe que, cheios da presença dEle. E eu preciso, você precisa. Você não pode ser simplesmente um crente que vive sem rumo nessa vida. Não, você tem um propósito de vida. Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. Mas orando sem cessar, que o crente cada vez mais é revestido e capacitado pelo Espírito Santo, como você será um filho de Deus de excelência, um filho de Deus que vai andar de vitória em vitória. Eu falo para você você que está esquecendo, você que está deixando se esfriar, você que está deixando se apagar esse fogo do Espírito, Deus quer te incendiar nesta noite. Eu peço para o Espírito Santo tocar, achar teu coração como alvo nesta noite, meu querido irmão. Oh, como é importante. E o apóstolo Paulo, ele está exortando, ele exorta os crentes a se encherem do Espírito Santo. Ele destaca que é possível, através de uma conduta orientada por Ele, nós podemos ser cheios dEle, cheios do Espírito Santo, e nós não podemos entristecer o Espírito. Eu posso entristecer com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus pensamentos. É por isso que é importante você se jogar nos braços dEle, você descansar nele. Meu irmão, isso é importante para você e eu, nós sermos cheios da presença dEle. Como é importante você crescer nesse momento, como é importante você encher seu coração dEle. Oh, meu querido irmão, eu venho falando isso para que você, seu coração se incline cada vez mais. Sabe que o meu desejo é que você e eu, nós possamos descobrir o caminho dessa oração incessante. Mas pastor, o que é isso? Como eu vou orar se em 5 minutos acaba todos os meus pedidos e orar pelos outros? Mas o Espírito Santo lhe dará palavras, o que você vai orar, como você vai orar. Ele lhe ajudará a orar com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo levará, o Espírito Santo
vai trazer a pedidos que você não sabe, mas Ele vai colocar no seu coração, e você vai começar a orar. Quando você se deparar num momento, você vai estar orando mais de 1 hora. Uau! Eu conheço uma mulher, nos meus tempos, eu vi esta mulher. Ela não sabia ler, não sabia nem escrever, porém ela viajava nos 4 continentes desse mundo. Mas eu disse: como que a senhora sabe? Como é que a senhora sabe, conhece? Eu disse: eu não sei, mas que eu ouço dentro dos meus ouvidos o Espírito Santo falando para orar por essas nações, para orar por esses países. Ele coloca, Ele nos ensina a orar com gemidos inexprimíveis. Mas como que você ouve isso? Mas isso, sabe que? Quando nós temos uma intimidade com o Espírito Santo, Ele te ensina, Ele te leva, Ele te capacita. Oh, meu querido irmão, como isso é bom. Isso é orar sem cessar e viver na plenitude do Espírito Santo. Que você hoje, sabe que? Não seja aquele vaso que está, essa água se acabando, a água da unção. Não, o Espírito Santo quer encher teu coração nessa noite. O Espírito Santo quer encher, Ele quer fazer você transbordar dessa graça poderosa, meu querido irmão. Ah, como isso é bom quando você experimenta tudo isso. Por isso Paulo está ensinando e exortando os crentes, sabe que? A buscarem, a se encherem do Espírito Santo, a não entristecer o Espírito Santo. Ele ouve, Ele sente você, Ele sabe como é que você está. Aí, amigo, você que está ali ouvindo, Ele quer ter uma experiência contigo nessa noite. Eu sei que esta palavra está tocando ao seu espírito, ao seu coração. Ele quer mudar o teu destino. Oh, meu querido irmão, eu quero aqui, e entrando no 4º ponto importante. Mas por que é importante orar sem cessar? Porque Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: orar sem parar. Que a sua oração deve ser perseverante, que a sua oração deve ser constante. Orar sem cessar é indispensável. Sabe que nessa realidade a qual nós estamos vivendo, nessa pandemia, orar sem cessar, sabe que, irmãos, está ciente dessa situação que está acontecendo. Nós não podemos estar aceitando situações, mortes que estão acontecendo, se acometendo. Mas eu quero dizer uma coisa: talvez você dizer: ah, pastor, pois está morrendo muita gente. Mas talvez já teria morrido muito mais pessoas. Porém, eu quero dizer, Deus está segurando muito, porque por causa da igreja, nós estamos orando todos os dias, por causa desta nação, por causa do nosso estado, por causa da nossa cidade, para que Deus possa mudar o destino, para que Deus possa mudar essa situação que estamos vivendo. Orar sem cessar é indispensável por isso. Porque é indispensável na realidade a qual nós estamos vivendo. Tantas coisas, tantas situações ruins estão acontecendo na cidade. Mas aqui nós estamos como profetas para dar um decreto para que essa cidade mude, a história da nossa cidade mude. E está mudando, e está mudando, e está mudando. Em nome de Jesus nós vamos ver Deus arrancar vergonha e nos dar um novo tempo. E o avivamento virá, meu querido irmão. E eu quero que você faça parte desse grande avivamento. Sabe que mais? Devemos orar sem cessar, porque só assim nós podemos lutar na batalha que está proposta. Só assim que nós podemos lutar contra as hostes do inferno, do maligno. Só assim que nós podemos, sabe que? Vencer todos os desafios dessa vida. Orando sem cessar, você e eu, nós conseguiremos viver. Nós conseguiremos vencer todos os desafios, meu amigo, porque existe essa grande luta, sabe que? A carne e o espírito, o céu e o inferno. Mas eu quero te dizer, você e eu, nós estamos do lado do mais forte, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe, mas Paulo diz assim, porque ele entende que nós precisamos estar revestidos das armaduras de Deus. Paulo entende que porque
existe Satanás e os seus demônios, e nós não podemos simplesmente vencer com o conhecimento. Não, nós vamos vencer se nós estamos revestidos de todas as armaduras de Deus. Nós vamos vencer o Satanás e seus demônios quando nós estamos cheios do Espírito Santo. É por isso eu quero motivar seu coração. Essa realidade que nós estamos vivendo, sabe, pode ser mudada, mas muito mais, sabe, que através da sua oração, através da sua oração, através das nossas orações. Oh, meu querido irmão, isso é importante. Paulo vai dizer assim, Efésios capítulo 6, versículos 18. Ele vai dizer: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele diz: orando em todo tempo. E esse em todo tempo é no trabalho, é nas férias. Deixa eu te dizer, pastor, eu vou sair de férias, e aí deixa de orar. Não, não faça isso. Ainda nas férias você precisa orar. Ainda nas férias nós precisamos de alimento espiritual. Deixa eu te dizer aqui, o diabo nunca entrou em férias. Não. Enquanto você está dormindo, ele está trabalhando, armando uma cilada para você e eu nos cairmos. É por isso que Paulo, ele disse: orai sem cessar, orai sem parar, orai perseverantemente, orai constantemente. Oh, meu querido irmão, por isso é necessário, oh, meu querido, nós orarmos, porque existe o diabo sempre afrontando ao povo de Deus. O diabo sempre está afrontando a igreja. É por isso que nós precisamos orar sem cessar. É por isso que nós precisamos estar em um estado de vigilância, meu querido irmão. O diabo coloca cada tentação, seja menina, menino, seja homem, mulher, sabe, seja jovem, seja ancião. O diabo não está dispensando nivelinhos hoje em dia. O diabo não está dispensando, não, meu irmão. Ele quer levar todo mundo para o inferno. Mas é por isso que é importante orar sem cessar, andar um estado de vigilância, meu irmão. E porque para que você seja prudente quando a tentação chegar. Ah, meu irmão, eu quero te chamar a tua atenção nesse momento. Vamos em frente, Deus é conosco. Eu quero ir finalizando aqui mais uma vez um ponto aqui importante, porque é importante orar sem cessar. Por que Paulo está dizendo orar sem cessar aos Tessalonicenses? Porque sabe que orar sem cessar, ela traz conforto, traz segurança. Quando eu oro, eu me sinto mais forte. Quando eu oro, eu me sinto mais valente. Quando eu oro, eu estou mais cheio da unção de Deus sobre a minha vida. Isso me leva a andar, cabeça erguida, de vitória em vitória, meu querido. Orar sem cessar traz conforto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Pedro, ele vai dizer: lança sobre ele todas as tuas ansiedades, as tuas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Pois então, o seu dever é de lançar tudo para Ele. Seu dever é lançar tudo para Ele, seus problemas, suas ansiedades, as suas preocupações, lançando sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Oh, meu querido irmão, isso é importante, lançar tudo sobre Ele, porque Ele está cuidando de você. É tão bom quando nós sabemos que o Rei do Universo Ele está disponível para mim, para cuidar de mim, para cuidar de você. Ei, você que está ali, Ele tem cuidado de vós. Não se preocupe, lança sobre Ele e orar sem cessar. Ele me leva a viver em descanso. Ela traz conforto para minha alma, para meu espírito. Eu estou mais confiante, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais valente quando eu estou orando sem cessar. Ah, meu irmão, isso é fundamental. E eu quero, finalizando aqui, eu quero dizer para você aqui nesse momento: olha, como está a sua vida? Oh, meu querido, eu quero motivar você, sabe que, a sair desse culto, sabe, dizendo: eu vou começar, eu vou dar continuidade, jamais vou parar, eu vou continuar. Os maiores homens de Deus, eles contam a experiência deles. Eles começaram orando 5, 10, 15, 20, e hoje eles estão orando horas e horas.